A partir de agora, na Lusiânia FM, tem o programa Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação: Arley Cruz. Muito boa tarde, amigos ouvintes ligados aqui na Rádio Lusiânia FM 98.1. Eu sou Arley da Cruz e chego aqui para falar com você no programa Lusiânia em Foco. Queremos agradecer muito sua audiência, é sinal de prestígio para nós, a sua audiência aqui na 98.1. É uma alegria poder comunicar com vocês e lhes entregar as informações que são importantes para a nossa comunidade de Lusiânia. O programa Lusiânia em Foco é oferecido pela Roda Pizza, é a mais saborosa comida da região. O rodízio, o melhor. Roda Pizza há mais de 11 anos servindo almoço com o melhor churrasco da cidade e no jantar rodízio com a maior variedade de pizzas, massas, frango a passarinho, batata frita e pizza doce com sorvete. A Roda Pizza é variedade, qualidade, bom atendimento e ótimo preço. Roda Pizza fica ali próximo ao Balão da Santa, atrás da Moto e Cia, na Rua da Policlínica. O disque entrega para você é o 3622-1017. 3622-1017. Roda Pizza, a melhor pizza da região. Então estamos começando com o programa Lusiânia em Foco. Agora é 12:10 aqui na nossa cidade. Um tempo bom, tá bem fresco ainda, o sol não tá muito quente. Você pode ter certeza, no final de semana talvez pode até vir possibilidade aí de um pouquinho de chuva. Eu começo o programa hoje falando sobre alguns profissionais que são tão importantes e que atuam desde o início dessa pandemia tão difícil que temos passado. Semana passada eu falei dos profissionais de saúde, mas hoje outros profissionais que estão na linha de frente são os profissionais da educação. Profissionais como professores, diretores, coordenadores, assistentes de educação e aqueles que ajudam nos serviços gerais. Vocês com certeza merecem os nossos aplausos pelo empenho e trabalho que vocês fazem durante todo esse tempo aí da pandemia. Queremos aqui dizer para vocês, parabéns pelo seu trabalho. Falo em nome da minha própria mãe, Maria Moreira da Cruz, professora Santinha, que atuou na zona rural de Lusiânia. Também recebam um carinho, cumprimento e votos de que continuem firmes nessa sua missão, como tia Conceição, tia Núbia, tia Ana Paula, tia Aline, Shirley, Luana, Giovana, Luciene, Jaqueline, Celce, até mesmo a tia Beatriz, lá em Rondônia. Todos vocês merecem os nossos parabéns, além, é claro, dos profissionais, professores da educação. Muito bem, hoje nós estamos aqui no programa Lusiânia em Foco tendo a grata alegria de receber a Procuradora-Geral do município de Lusiânia, doutora Thaís Moraes. Doutora, dê o seu boa tarde aqui para o nosso público que nos acompanha. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite da Rádio Lusiânia FM, em teu nome, Arley. E é muito importante esse momento em que nos é oportunizado a palavra para falar um pouco do trabalho da Procuradoria no município. Procuradoria esta que também está na linha de frente aí de enfrentamento à pandemia, né, ocasionada pelo coronavírus, propiciando aí as condições legais para a aquisição de suprimentos, abertura de leitos e dando o suporte jurídico necessário para a contratação de novos profissionais, como o caso do credenciamento recentemente feito aqui no município. Muito bem, vou falar aqui um perfil da doutora Thaís Moraes, que é a Procuradora-Geral do município de Lusiânia. Ela é advogada, especialista em Direito Civil e em Processo Civil, com atuação em Direito Público, Administrativo, Eleitoral e Partidário. Já foi Procuradora-Geral da Câmara Municipal de Lusiânia e também Superintendente da Criança, Adolescente e Juventude do Governo de Goiás. Na Prefeitura de Goiânia, foi servidora efetiva da Secretaria de Educação e ainda é presidente da Comissão Especial de Valorização das Mulheres da OAB Goiás e membro da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica. É isso mesmo? Deve ter mais coisas aí que o currículo com certeza vai sendo atualizado. Mas é muito importante, doutora, a senhora poder dar aqui, né, a sua participação e também
dar as suas palavras, né, sobre o trabalho da Procuradoria que a senhora está aí à frente na Prefeitura Municipal de Lusiânia. Então, para a gente que é leigo, né, a gente entender bem o que está envolvido no trabalho de uma Procuradoria. Então, o trabalho da Procuradoria nas gestões municipais normalmente iniciam até mesmo antes da própria gestão. Como foi o nosso caso, nós, por parte do prefeito eleito à época, coordenamos a comissão de transição. Então, nesse momento ali, após a eleição, até o final do mandato do último prefeito, nós pudemos analisar toda a documentação, a situação em que iríamos atuar à frente da gestão a partir de janeiro. Claro que eu não posso deixar de destacar nesse momento que a transição aqui em Lusiânia não ocorreu da forma em que esperávamos, né, apesar de acesso a alguns documentos. As principais demandas jurídicas, como renovação de contratos, manutenção do serviço essencial, não foi realizada, mas ali a gente já teve uma noção, pelo menos, de onde entraríamos em janeiro. E a partir disso, nós fizemos todo um planejamento de uma reestruturação da Procuradoria aqui em Lusiânia. Então, assim, apesar da lei prever uma estrutura, ela não era levada em consideração na atuação dos procuradores. E a partir desse ano passou a ser levada em consideração. Hoje nós temos 7 procuradorias ativas dentro da PGM, além do PROCON. Então, nós praticamente atuamos em todas as áreas do município. Assessoramos todas as secretarias e, além disso, promovemos o contencioso fiscal, que é a parte que fiscaliza, executa e trabalha com a tributação do município, né? O contencioso judicial, que é quem responde e provoca as demandas judiciais do município. Temos também a Procuradoria dos Atos Administrativos, que é quem elabora os decretos, as portarias e pareceres de parte dos processos administrativos. A Procuradoria de Licitação, que é uma das mais importantes, eu falo que é a base de qualquer gestão, que é o processo de contratação de bens e serviços, que tem sido majestosamente tocada agora pela Procuradoria. Toda a comissão de licitação faz parte da Procuradoria. Temos também o PROCON, né, que atende aí a expectativa dos consumidores, e a Subprocuradoria Geral, que atua junto comigo como Procuradora-Geral nos processos administrativos de todas as matérias dentro do município. Então, assim, resumidamente, todo processo administrativo no município, sendo de qualquer natureza, ele tem uma participação da Procuradoria. Muitos deles em forma de parecer, mas muitos em forma de autuação, regularização do processo, desde aprovação de loteamento até portaria de falecimento de servidor. Então, é um trabalho muito complexo que demanda muito. Hoje, em Lusiânia, nós atuamos com cerca de 30 advogados em toda a estrutura, e temos atuado aí com toda a autonomia para promover a representação legal e jurídica do chefe do Poder Executivo, que é o nosso prefeito, Diego Sorgato, e também de todo o município. A atuação da senhora, a senhora tem experiência, já atuou nessa área de procuradoria, tanto da Câmara como também do município de Goiânia, que a senhora disse. Então, essa experiência ajuda agora quando a senhora chega aqui nessa administração, né, um ano novo, e dentro de uma pandemia, como a senhora já citou aqui, também tem coisas novas. Como é que está sendo para a senhora, né, trabalhar, e qual é a estrutura física que a senhora possui para conseguir atuar? Então, apesar de uma experiência anterior, a estrutura aqui no município de Lusiânia é muito diferente do que estávamos habituados. Iniciando porque aqui em Lusiânia a gente ainda não tem a implementação do processo eletrônico, então a tramitação processual é mais burocrática do que na maioria das grandes cidades, né? Apesar de Lusiânia ser um município muito grande, com cerca de 220 mil habitantes, os processos aqui são exclusivamente físicos. Então, é papel, pasta que precisa ser transportada aí de departamento em departamento. Isso, no meu entendimento, atrapalha um pouco, mas a gente também já está trabalhando para implementar esse processo eletrônico. Então, eu acho que a grande diferença é essa, mas Lusiânia, em termos, digamos assim, legais e jurídicos, das matérias a serem debatidas, não está fugindo à regra de todos os grandes municípios, né? Enfrentando os mesmos problemas,
principalmente levando em consideração o momento de pandemia, que requer uma atenção redobrada de todas as áreas aí que trabalham acerca dos índices de vulnerabilidade social. E a estrutura aqui em Lusiânia, para a gente hoje, ela é basicamente, enfim, né, os nossos advogados com a mão de obra qualificada. Eu ressalto que dos advogados selecionados para ir para a Procuradoria, todos eles passaram por entrevista, são perfis técnicos para justamente fazer a coisa andar, resolver as demandas que a gente já esperava que fosse de alta complexidade. E lá, hoje a gente funciona parte da Procuradoria ao lado do gabinete do prefeito, outra parte no térreo ali, perto da tributação, né, do pagamento do centro administrativo, e a licitação no segundo andar do outro saguão. E o PROCON ali próximo à Praça da Matriz. Certo, então essa estrutura toda é coordenada por senhora. Que tem essas são as procuradorias adjuntas que a senhora cita? Sim. Isso, né? Elas estão ali nessa contribuição. Então, cada área, por exemplo, se a gente falar de educação, tem uma específica para educação, o meio ambiente e assim por diante. Tem quadro técnico específico para essas áreas? Sim, na educação a gente possui 2 assessores jurídicos que ficam diretamente dentro da Secretaria de Educação, e a subprocuradora, a doutora Yasmin, que é a subprocuradora-geral, ela dedica parte do seu dia aos processos da educação. O meio ambiente também, a gente tem a doutora Gabriela, assessora jurídica, que fica lá. Então, hoje, diferente do que acontecia antigamente, todos os advogados dentro do município estão subordinados à Procuradoria. Isso é importante para a senhora ter controle do que está sendo efetuado e também não só controlar, mas também cobrar e ver o andamento dos processos, né? Nem só o controle, até porque o trabalho de todos tem sido desenvolvido de uma forma que nos contempla, mas principalmente para que a gente tenha um alinhamento técnico e de demanda, né? Porque não adianta um parecer de uma área sair de uma forma e de outra área sair contradizendo. Então, a gente tem trabalhado no sentido de emitir pareceres referenciais e todas as secretarias, através da PGM, e todas as secretarias adotarem a mesma linha de raciocínio e doutrina para andar com suas demandas. Então, para a gente entender, e aí o público também que nos ouve agora, inclusive, convido a participar pelo 3601-4573, que é o WhatsApp da Lusiânia FM, onde você pode enviar uma pergunta ou fazer algum questionamento sobre essa atuação, né, da Procuradoria-Geral do município de Lusiânia. Então, pensando nesse aspecto, como é que a senhora atua para dar essa consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo direto, né? Então, o prefeito precisa fazer um projeto. Ele precisa da atuação da senhora. Sim. Todos os projetos de leis emitidos pelo chefe do Poder Executivo passam por uma consulta da Procuradoria, despacho direto com o chefe do Poder Executivo, e são remetidos para a Câmara. Da mesma forma, após aprovados e o autógrafo de lei retorna, antes do prefeito assinar, a gente faz o parecer para que ele tenha uma orientação jurídica sobre sanção ou veto de algum ponto. A senhora poderia dizer para nós, procuradora, como se encontrava a pessoa jurídica do município de Lusiânia, né? E aí eu vou fazer aqui só um histórico breve, porque a cidade de Lusiânia teve um evento diferenciado, que foi o afastamento de um prefeito, aí uma vice-prefeita que assumiu e depois o prefeito retorna. Isso aí, a senhora acha que essa carga aí de mudanças afetou a pessoa jurídica para a senhora, da maneira que a senhora recebeu lá no final do ano e a transição? A senhora acha que teve influência? Sim, falando do trabalho da Procuradoria diretamente, eu posso falar que teve total influência, porque nessa mudança entre o afastamento do prefeito, a vice-prefeita assumir de forma interina e depois o retorno, os procuradores foram mudados, e isso a toque de caixa, da noite para o dia. Então, muitos deles não foram desabilitados nos processos. Os que entraram não tiveram tempo hábil para se habilitar. E hoje, em processo judicial, o município, isso sem contar a matéria tributária, das outras matérias, tem mais de 3.000 processos em tramitação, só judiciais. Então, é uma demanda muito grande para um período de tempo muito curto para ser regularizado. Então, isso ocasionou
uma série de sentenças contra o município e nós temos a estimativa de gastos só nesse ano de pagamento dessas sentenças que a prefeitura perdeu os processos à revelia na ordem de 4 milhões. Nunca a prefeitura de Lusiânia pagou tanto em processo judicial como vai pagar esse ano. Pelo menos nós temos a expectativa de pagar, o que já é muito bom. O prefeito nos deu toda a liberdade para organizar no orçamento, para acabar com essa página, para a gente poder virar essa página e avançar. Mas o que nós estamos pagando hoje de condenação judicial é tudo fruto dessas revelias, de processos que não foram contestados, audiências que não foram presenciais, o município não participou, né? Exatamente, e é uma condenação atrás da outra. Agora, de uma forma geral, ainda piora se a gente levar em consideração a situação do servidor. O servidor ficou 8 anos sem qualquer reajuste, e os quinquênios, os triênios, no caso da educação, não foram pagos, e tudo isso está sendo discutido na justiça. Então eu falo assim com tranquilidade, que os oficiais de justiça aqui, eles têm a prática de deixar acumular um pouco das intimações para ir levando. Recebo semanalmente oficiais de justiça para levar essas demandas para a gente, e assim, em torno de 30, 40 processos sendo ingressados mensalmente contra o município, só discutindo isso. E é direito adquirido, né? A gente sabe que é direito do servidor. Então, apesar dos próprios advogados anteriormente, que eu entendo que fizeram um trabalho até onde podiam fazer, de fato, se esforçaram, foge do controle, porque não estava sendo pago um quinquênio, e é direito. E tudo isso está explodindo agora, digamos assim. Então, falando de parte jurídica, a gente tem esse grande gargalo dos processos que foram perdidos por revelia, e da questão dos servidores que estão cobrando seus direitos da forma judicial. E estão ganhando. Né? A senhora, para a gente entender isso, que quando a nova administração assume, todos os processos, pode ter processo de 20, 30 anos, o prefeito, por exemplo, o prefeito Diego Salgato, ele recebe como... ele é o responsável pela pessoa jurídica do município, então ele continua. Então o processo não fica com o prefeito anterior, ou algum processo, por exemplo... De repente, algum processo do prefeito anterior ou da prefeita interina, ela continua respondendo ou passa todo para a pessoa jurídica da Prefeitura Municipal de Lusiânia? Então, depende da matéria. Se a matéria é de ordem administrativa, é o município quem responde, mudou a gestão, mudou os procuradores, troca todo mundo e a gente passa a responder. Agora, se são de ordens de processos de investigação de improbidade, como recebemos muitos, posso até citar um que chegou essa semana, e processos que são de responsabilidade objetiva do gestor, que ali está sendo discutido um ato direto do gestor, aquela época, dos gestores anteriores, aí a gente não tem a obrigação de responder, mas por óbvio, até para a gente saber o desenrolar, nós participamos com o que a gente chama de terceiro interessado. A gente só acompanha. Essa semana nós fomos intimados sobre uma auditoria que foi realizada pelo Tribunal de Contas do município, ano passado, que detectou irregularidades na contratação de um escritório de advocacia aqui, na época da prefeita interina Edna Aparecida. E ela e a controladora interna, doutora Lauana, foram intimadas para responder esse processo. Nós, somente para entregar a documentação que pertence ao município e, se caso tivermos interesse, acompanhar o andamento. Então, é assim que funciona. O que é matéria administrativa, o município continua. O que é matéria pessoal, objetiva, a gente só acompanha. Entendi. Muito bom. Agora é 12h27, você está aqui na Lusiânia FM, acompanhando o programa Lusiânia em Foco, e estamos entrevistando a Procuradora-Geral do município de Lusiânia, a doutora Thaís Moraes. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais a segunda parte, aqui, o segundo bloco do programa Lusiânia em Foco. Quer abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o Posto Alfa. Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo ser a primeira na sua preferência. E cadastrando nosso WhatsApp 3622-7910, você tem acesso a promoções exclusivas. Está esperando o quê? Posto Alfa, a qualidade que você conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek, em frente à Enel. Está precisando de areia para a sua obra? Vai no Bento. Diz que Areia Bento Materiais de Construção. Areia de
Piracanjuba e de Cristalina. E muito mais para a sua obra. Confira nossas promoções. Porta veneziana a partir de R$220. Porta de madeira com portal de ferro a partir de R$299. Massa corrida 15 quilos por apenas R$19,99. Lâmpadas de LED somente R$4,99. Tem cimento, tijolos, ferragens, ferramentas, materiais de acabamento, tudo para você economizar na sua obra. Dividimos pelo losango em até 24 vezes. Fazemos entrega na Corumbá 134, Jardim Ingai, toda a região. Disque Areia, Bento Materiais de Construção, Avenida Sara Kubitschek, Parque JK, próximo ao Fórum, 3622-5660. WhatsApp 99904-5749. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet Telecom tem o foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet Telecom. WhatsApp 3622-4231. Flynet Telecom. Luziânia FM. Vem aí. A maior farmácia do estado de Goiás e a mais barata do Brasil. Em Luziânia. Ultra popular. Aguarde. Bateu aquela fome? Não vá para a cozinha, vá para o restaurante Puro Sabor. Lá você encontra self-service com aquela comida caseira de dar água na boca. Com um delicioso churrasco e o melhor é à vontade. Restaurante Puro Sabor. Nosso ambiente está higienizado e arejado para você se sentir em casa. Se preferir, entregamos quentinha na sua casa. Disque Marmitex 3601-3624. Ou WhatsApp 99596-8288. Restaurante Puro Sabor, a melhor comida da região. Todos os domingos, às 8 da manhã, na sua Luziânia FM. Você se diverte, se emociona, ouve muita moda boa. Manda zap e concorre aquele delicioso kit churrasco. É todo domingo, no programa Cidade em Destaque. Com Nélio Freitas, Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Luziânia FM. Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Apresentação: Arley Cruz. De volta aqui na sua rádio Luziânia FM 98.1 com o programa Luziânia em Foco. Agora é 12h31. Estamos conversando, entrevistando a Procuradora-Geral do município de Lusiânia, a doutora Thaís Moraes, que está falando aqui conosco sobre a atuação da Procuradoria e como ela encontrou aí a situação jurídica do município de Lusiânia. E agora a senhora poderia falar para nós, Procuradora, doutora Thaís, falar sobre como é que estão sendo a realização desses 100 dias, né? No último sábado, dia 10 de abril, atingiu os 100 dias de gestão desse atual governo. Como é que está sendo aí a atuação? O que a senhora destaca nesses 100 dias? Nos primeiros 100 dias, nós buscamos reestruturar e dar a linha da gestão conforme o plano de governo proposto pelo prefeito eleito, né? E até através da orientação do próprio prefeito Diego, nós levantamos todas as informações necessárias, né, que foram requeridas aí pelos órgãos de controle, e também passamos a avançar no sentido de reestruturar as pastas, de fazer o planejamento, né, o que é muito importante. Acho que toda gestão bem-sucedida inicia com um planejamento bem feito. Conseguimos já elaborar a LDO, estamos finalizando já a nossa previsão orçamentária para o ano que vem, apesar de ter que sempre corrigir o orçamento que foi aprovado no ano passado. E, enfim, foram 100 dias de conhecer o território, implementar a nossa política, a nossa metodologia de trabalho e começar a desenvolver as nossas ações. Eu destaco, inclusive, que o relatório
resumido, claro, dos 100 dias de gestão de todas as pastas do município estão disponíveis através do site da prefeitura, né, aí obedecendo o princípio da transparência, e também através das redes sociais. Cada pasta teve sua própria publicação, seu próprio card, elencando ali as principais ações desses primeiros 100 dias. 100 dias de administração é uma marca importante, precisa mesmo ser celebrada e dar esse histórico do que foi feito. Dentre as responsabilidades da Procuradoria está o processamento de feitos relativos ao patrimônio municipal, né, imóvel. E essa semana, dando uma olhada nos decretos ali do site da Prefeitura, diversos decretos foram editados, prorrogando prazo de registro de loteamento e descalcionamento de lotes. Por que esses decretos precisaram ser editados, Procurador? O que ocorre? Quando nós assumimos a Procuradoria, nós nos deparamos com inúmeros processos de loteamento que estavam parados desde 2016, por N motivos, e o mais provável deles por motivo de ordem política, pois esses processos estavam devidamente fundamentados, com toda a documentação, mas mesmo assim não eram aprovados. Nós, nos primeiros 3 meses, tivemos o cuidado de analisar processo por processo, ainda tem muitos, porque eram mais de 20 loteamentos que não tinham sido dado andamento aqui no município, e essa regularização não vinha sendo feita. Essa foi uma demanda trazida não só pelos loteadores, mas também pelo próprio cartório do município, que conseguiu me apontar uma série de problemas de ordem patrimonial e imobiliária, principalmente, aqui no município. Então, essa semana coincidiu, porque foi quando esses processos, inclusive fui eu que atuei pessoalmente neles, foi quando eu tive a condição de regularizar todos esses processos. Levando os documentos atualizados, o cartório emitindo as certidões atualizadas, o meio ambiente, as licenças, e aí a gente deu a aprovação deles. No caso de prorrogação, especialmente, são de loteamentos que já tinham sido aprovados do ano passado, mas em decorrência da pandemia e por diversas vezes as obras de infraestrutura foram afetadas, né, com a proibição de obras de construção civil e etc., essas obras foram atrasadas. E aí, até por ser uma questão de interesse público, né, o zoneamento urbano e a regularização fundiária aqui do município, nós entendemos ser mais adequada a prorrogação por mais 6 meses, para que essas obras de infraestrutura sejam entregues e a gente promova aí o descalcionamento de todos esses loteamentos. A gente pensando assim em termos da cidade de Lusiânia, numa análise assim, parece que tem mais de 100 bairros na cidade de Lusiânia, já possui mais de 100 bairros. Um questionamento que eu faço: não seria melhor que todos esses bairros estivessem totalmente habitáveis, com asfalto, energia, água, em toda a região? Falo da Lusiânia tradicional, especialmente no distrito de Jardim Gá, que tem uma quantidade de loteamento imensa e muito sem aquela estrutura ideal. Antes de aprovar novos loteamentos, não seria melhor que esse empenho fosse em cima desses loteamentos que já existem e que já tem gente morando e que as pessoas estão ali às vezes, e vocês escutam isso todo dia: não tem água, não tem asfalto, não tem energia. Não seria mais interessante organizar todos esses loteamentos primeiro? O que ocorre? Até a parte da Procuradoria em si, é que para a aprovação desses loteamentos, toda essa obra de infraestrutura já deveria ser feita. E exatamente esse foi o cuidado que nós tomamos de janeiro para cá. Por isso, inclusive, que a gente ficou aí 4 meses sem aprovação de loteamento. Nós tivemos a garantia da infraestrutura. Alguns desses decretos são justamente autorizando que essas obras iniciem de infraestrutura. Então, o que eu posso garantir é que de janeiro adiante, de janeiro de 2021 para frente, nenhum loteamento vai ser aprovado e descalcionado sem a devida infraestrutura. Até porque nós temos passado um pente fino em todos esses processos. Agora, infelizmente, o que foi acordado, o que foi realizado de dezembro de 2020 para trás, aí é a verificação que a gente faz. Óbvio que a gente vai fazer toda a avaliação e deixar a cargo do Ministério Público tomar as suas devidas providências, porque a lei municipal
Tem a lei de 2006, a lei de 2008, ela é muito clara quanto às exigências para aprovação desses loteamentos. Infelizmente, não vinha sendo cumprida. E aí é o que ocorre. Aqui em Lusiânia, além desses loteamentos, a gente tem outro problema seríssimo, que é o da regularização fundiária. Foram vendidos lotes por parte do município ali no final da década de 80, início da década de 90, que nunca foram regularizados. Então, os cadastros do IPTU estão desatualizados, o cartório não consegue emitir as certidões de quitação para que o proprietário faça a devida escrituração. E esse vai ser a nossa meta, inclusive, do segundo semestre, que eu posso já adiantar por determinação do nosso prefeito, que é iniciar a regularização fundiária do município de Lusiânia. Então, essa é uma pauta muito importante e necessária mesmo aqui. Por exemplo, bairros aqui de perto do centro da cidade que não tem regularização, não foi feito. A pessoa mora lá 30, 40 anos, não tem escritura da sua casa. Do seu lote e assim por diante. E também na zona rural, né, que existe também uma demanda com certeza muito importante. A gente agradece a audiência de todas as pessoas que estão na zona rural da cidade de Lusiânia. Então a partir do segundo semestre, a partir de agosto vai ser feito um chamamento, vai ser notificado as pessoas, como é que vai funcionar isso? Será? Nós iniciamos agora a parte de medição, né, na realidade, conhecendo, né, todo o zoneamento de Lusiânia. A gente tem um problema aqui muito sério, porque desde 2006 não tem aprovação de um novo plano diretor, então o plano diretor daqui está há mais de 15 anos defasado, e aí ele não claro que ele não prevê expansão urbana na ordem que está ocorrendo hoje, porque era impossível de se ocorrer. Então, a gente vai atuar em duas vertentes. A regularização da expansão urbana através do estudo e aprovação de um novo plano diretor e a regularização daquilo que está palpável, né? Que a gente sabe que está lá, o lote foi vendido e nunca foi feita a escrituração e tudo mais. Através do levantamento de todos esses dados, com a colaboração dos tabelionatos aqui do município, a gente vai conseguir ir bairro por bairro, notificando as pessoas, conversando, até terminar esse trabalho. Não é um trabalho que a gente consegue realizar rápido, por óbvio, né? É uma demanda muito grande. Mas a expectativa aí é que no máximo em 2 anos, ainda antes do fim da nossa gestão, a gente consiga alcançar aí pelo menos 50% do município. Nesse período da pandemia, a questão de inserção na dívida ativa e cobrança tributária, ela está acontecendo normalmente? E como é que as pessoas podem agir para poder regularizar, principalmente, né, suas pendências fiscais com a Prefeitura Municipal de Lusiânia? Sim, recentemente nós já aprovamos a lei que prorrogou o IPTU, então a data final, que seria em 30 de abril, foi para 30 de junho. Até 30 de abril o contribuinte tem 20% de desconto, até 30 de maio 10% e até 30 do 6 sem nenhuma incidência de multa. Nós também aprovamos o Refis, que faz a negociação em até 60 vezes dos débitos tributários do contribuinte em Lusiânia, e encaminhamos na última quinta-feira para a Câmara Municipal o projeto que prorroga o alvará de funcionamento, que também venceria agora, dia 30 de abril, isso inclusive como resposta da demanda dos comerciantes econômica aqui do município, que geram renda aqui no nosso município, que infelizmente pagam um preço muito alto diante dessa pandemia. Então, querendo colaborar, essa semana enviamos esse projeto para prorrogar o alvará e também fizemos uma parceria com o governo do estado, que vai destinar em torno da ordem de 3 milhões de reais para empréstimos para o pequeno empresário aqui do município conseguir cumprir as suas obrigações sem juros e com uma situação totalmente facilitada para adesão. Esse é do Goiás, daquele fomento isso, do Goiás, o PAAME, né? Isso, muito bom. Doutora, a senhora atua também com o processamento dos procedimentos disciplinares dos servidores, né? Como é que faz para que a conduta dos servidores, eles não sejam, por assim dizer, desviados? E aí eu vou dar um exemplo aqui de duas servidoras que foram, inclusive, levadas pela polícia, pelo GEPATRI, que foi lá no postinho e investigou e levou uma das servidoras por causa de fura-fila na vacina. Outra coisa também, a senhora podia comentar sobre aquele servidor que faz a falsa aplicação de vacina. Então, a Procuradoria, ela atua nesses casos? Sim, no caso dessas servidoras, pontualmente, elas não eram servidoras, elas eram credenciadas. Sim. Elas foram credenciadas no ano de 2019, né, na gestão do antigo prefeito. Estavam, inclusive, com o contrato terminando, porque nós acabamos de fazer um novo credenciamento. E, imediatamente, quando chegou ao conhecimento da secretária de saúde, a determinação foi pelo desligamento delas. Até porque a gente
precisou fazer a notícia-crime, né, que deixe muito claro que a iniciativa dessa operação se deu através de uma denúncia do próprio município, que fez toda a averiguação interna e passou a cargo da Polícia Civil e do Ministério Público para que tomasse conhecimento das providências cabíveis. Mas no caso do servidor, existe a ouvidoria. Então, o meio de melhor acesso do cidadão é fazer a denúncia através da ouvidoria. Essa denúncia ela pode ser inclusive anônima. O fato vai ser apurado, o chefe imediato vai ser notificado e a partir dali da ouvidoria, dependendo da resposta, é iniciado o que a gente chama de um processo de sindicância, né? Que pode ser uma averiguação simples ou chegar a um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que tem várias sanções, de advertência, de suspensão, de afastamento, podendo culminar até a exoneração do servidor. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a Procuradora-Geral do município de Lusiânia, doutora Thaís Moraes. Agora é 12h44. Doutora, a senhora também faz o assessoramento jurídico e técnico-legislativo para os projetos enviados e recebidos da Câmara Municipal, né? Como é que tem sido recebido alguns projetos? Uma coisa que, como experiência de acompanhar, né, as sessões da Câmara, a gente sempre viu o vereador fazer um projeto todo lindo e aí aprovava dentro da Câmara Municipal de Lusiânia e ele ficava assim empolgado. Mas quando chegava lá para o prefeito, né, sancionar uma lei, ou dar os pontos finais ali, por assim dizer, ela era rejeitada pela Procuradoria. Como é que isso aí não deveria ser tem uma combinação entre a Procuradoria lá da Câmara e a Procuradoria da Prefeitura, para que isso não aconteça e os projetos possam realmente serem, né, votados, aprovados, sancionados? Sim, o que ocorre é que eu até posso responder essa propriedade, porque antes de estar no município eu era a procuradora da Câmara. O procurador da Câmara, ele não tem atribuição para interferir nas iniciativas dos vereadores. Ele literalmente assessora a direção da Câmara, né? Ele promove processos licitatórios, é chamado para emitir parecer, muitas vezes através da CCJ, só que apenas consultivo, ele não tem o poder do veto. Sim. Então, a Procuradoria, apesar de alertar os vereadores sobre alguma questão ou outra, ela pode ser não levada em consideração sem penalidade ou problema algum. E aí, no nosso caso, a gente percebe que isso não é a novidade aqui de Lusiânia, é em todo lugar, é o que eu chamo de vício de iniciativa. Na realidade, muitos vereadores protocolam processos que não são de atribuição da Câmara, eles são de iniciativa exclusiva e competência exclusiva do município. Por exemplo, projetos que interferem na estrutura do município, que interferem na arrecadação do município, que causam impacto financeiro ao município. Os vereadores não podem, né, tomar esse tipo de iniciativa, mas mesmo assim alguns fazem esse tipo de protocolo e nós, enquanto Procuradoria do município, precisamos fazer o parecer pelo veto, porque senão seremos passíveis aí de tomar uma ação de inconstitucionalidade, o que não é bom para o município, gera custos, gera trabalho e desgaste perante ao judiciário. Muito bom. Também pensando nesse aspecto, né, como é que está o decreto agora da pandemia? A gente está debaixo de um decreto, ainda mas foi alterado. Então, esse fim de semana, o decreto do Estado fechou o comércio não essencial fim de semana. Em Lusiânia, como é que está? A gente nunca falou tanto de decreto, né? Todo mundo entende decreto agora, sabe o número e tudo. Um superintendente de decreto. Então, qual que é o nosso decreto em vigência agora no município? O decreto que está em vigência é o 254 de 2021, de 30 de março, junto com o 260 de 31, porque o 260, ele acrescentou alguns dispositivos no 254. Nós, na última quarta-feira, prorrogamos esses decretos por mais 7 dias, logo após a publicação do decreto estadual, justamente para que a gente tenha tempo hábil de conversar com sete prefeitos aqui do entorno sul e alinharmos um decreto em conjunto, pois a gente já verificou que é ineficaz. Lusiânia tem uma posição, Cidade Ocidental outra, Valparaíso outra, porque se está diferente, o público que é prejudicado aqui vai para as outras cidades, da mesma forma lá. Então, se a gente não tiver essa convergência, se torna totalmente ineficaz. Eu acho que é de interesse de todo mundo que as coisas funcionem da melhor forma, mas hoje o que está em vigência é o comércio podendo trabalhar até 22 horas,
E sem maior, claro, o uso de máscaras, o protocolo de aglomeração está proibido e tudo mais. Mas sem nenhuma restrição ainda com toque de recolher, nada nesse sentido. Então aquele do toque de recolher de restrição, ele não está mais em vigor. Não, esse era o 248 e aí ele decaiu e entrou em vigência o 254. Claro que as coisas não estão liberadas. Não pode fazer festa, não pode fazer reunião, o shopping, o cinema está proibido, né? Então, todos os esforços para que evite aglomeração ainda estão vigentes. Inclusive os cuidados dentro do próprio comércio, né? Distanciamento, uso de álcool em gel, tudo mais. Mas não tendo o toque de recolher. Entendi, muito bom. Doutor, a senhora também poderia falar para nós uma pauta que é muito importante, que é concurso público no âmbito do município. Vendo a situação, é claro que vocês 107 dias de governo, mas dá para ter uma perspectiva se vai haver concurso público na cidade de Lusiânia, seja na educação, saúde, ou na própria Prefeitura Municipal de Lusiânia? Como é que está a ideia para esse tema importante? Sim, o último concurso público aqui foi realizado há muitos anos atrás, né? Ainda na gestão do Dr. Célio, né? E o quadro de servidores no município de Lusiânia é extremamente defasado. A gente hoje, por conta da pandemia, fica um pouco de braços atados, de mãos atadas, devido à vigência da Lei Complementar 173 de 2020, que veda a criação de novos cargos, veda uma reforma administrativa que traga impacto financeiro, e inclusive concessão de vantagens, gratificações e tudo mais, mas que nos atrapalha muito nesse sentido. Hoje a gente tem um déficit considerável, principalmente na educação e na saúde, mas eu também não posso deixar de citar o desenvolvimento urbano, que tem aí o pessoal que toma conta da nossa infraestrutura em si também, com uma estrutura totalmente defasada em nível de servidores, mas o nosso esforço de agora adiante é justamente fazer o levantamento desses déficits, deixar o serviço essencial em funcionamento, mas trabalhar para a realização de concurso público. A gente não pode realizar esse ano, mas todo o esforço para que ele seja realizado assim que seja permitido já está sendo realizado. Então existe, inclusive, a possibilidade de, na gestão, dentro desse mandato, haver um concurso público no município. Já é para aquelas pessoas que estão estudando, né? Tem tanta gente que já se prepara há tantos anos, né? E às vezes não surge uma oportunidade. Aí tem que ir para Brasília ou viajar, né? Tem gente que sai daqui de Lusiânia e viaja para outro estado para fazer concurso. Então, certamente uma perspectiva muito boa. Doutora Thaís, a senhora na posse, né, da senhora lá no dia 2 de janeiro, eu achei interessante que no discurso da senhora fala que era uma militante, né? E aqui dentro do currículo da senhora é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então essa pauta da mulher é importante para a senhora. A senhora acha que o que foi feito, como está e o que pode ser feito para, né, essas pautas importantes como, né, os direitos das mulheres, né, e outras pautas importantes que a senhora talvez milite, como está o andamento aqui no município? Então, meu discurso, de fato, eu enfatizei isso, porque eu falo que como mulher, isso é uma coisa que eu carrego para a minha vida, né? Todos os espaços que eu ocupo, eu busco sempre oportunizar espaço para outras mulheres, incentivar que outras mulheres de outros meios realizem seus sonhos, independente de quais sejam. E, enfim, eu acredito, sim, que, de uma forma geral, nós avançamos muito no que diz respeito aos direitos das mulheres, mas ainda somos barrados por alguns problemas pontuais, culturais, inclusive, que não foram superados. Então, acredito que a gente deve incentivar a maior participação das mulheres no espaço de poder, no espaço de decisão, porque isso faz com que as próprias mulheres decidam suas políticas públicas e possam incentivar e criar condições para que outras mulheres avancem. Então, eu me pauto muito nesse sentido. E tenho buscado, pelo menos aqui em Lusiânia, no espaço que ocupo, a promover esse tipo de situação. Hoje, de 7 procuradores, nós somos 6 mulheres e 1 homem. Não por ser homem e não por ser mulheres, mas porque, diferente de em outros momentos, nós conseguimos encontrar perfis técnicos extremamente competentes e extremamente comprometidas com a posição de relevância que ocupam. E eu até brinco, eu sou muito feliz com a procuradoria que eu ocupo hoje, porque são mulheres e homens totalmente comprometidos com o nosso trabalho.
Muito bom. Nós temos aqui também a participação dos nossos ouvintes, também o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Um dos ouvintes é o Wellington, lá da Capelinha, ele está sempre participando aqui. Obrigado por sua participação, pela sua audiência, Wellington. E aí mandamos um abraço para todos aí nas regiões rurais da cidade de Lusiânia. É muito extenso, eu sempre falo isso aqui, é outra cidade na zona rural, né? Vai de Surucucu, Maniratuba, Nova Barreira, Americanos. Inclusive, eu tenho uma demanda dos americanos. O pessoal quer o asfalto americano. Eu recebo uma demanda todo dia na minha rede social. Asfalto por americano, arrumar a ponte. Então, o pessoal dos americanos, lá do Mato Grande, na região toda, né, aqui da cidade de Lusiânia. Ele está falando aqui sobre o advogado do consumidor. Se já tem essa pessoa que vai atuar nessa defensoria, né, do consumidor. E se já existe isso no PROCON, como é que está funcionando? Sim, o PROCON, ele está de portas abertas, está funcionando normalmente. Na realidade, ele não atua como um advogado, né? Ele atua ali como um conciliador entre o contribuinte e o comércio para que o direito do contribuinte seja respeitado. Não sendo possível, o PROCON atua, faz a multa e encaminha para o juizado, ou o próprio contribuinte pode buscar o advogado para representar a sua demanda. Mas o PROCON está funcionando, então um recado à população de Lusiânia. Qualquer demanda no sentido de violação dos direitos dos consumidores, nós estamos de portas abertas de segunda a sexta-feira, funcionando para atendê-los. Entendi. Essa é que fica aqui perto aqui da Tec Tintas PROCON? Exatamente, ali ao lado do posto. Isso, muito bom. Também temos aqui no Facebook o Gustavo Oliveira Rodrigues, agradecemos sua audiência aqui, também pelas redes sociais. Ele está fazendo uma questão aqui sobre problemas em relação ao informe de rendimentos. Ele diz que está com a declaração em andamento e não pode finalizar em decorrência de erro no informe, onde há incompatibilidade no valor do 13º entre informe de rendimento e a ficha financeira do servidor. Então ele falou que já entrou em contato com o DRH por diversas vezes e esse problema não foi resolvido. A senhora tem como responder, o Gustavo Oliveira Rodrigues? Sim, de antemão, se na conversa, no caso, né, no diálogo não pode ser resolvido, é o procedimento que qualquer cidadão pode procurar perante o município, autuar o processo administrativo, relatar o problema e encaminhar o processo para o departamento. O departamento negando também tem as vias judiciais, que eu acredito que não é o caso, que lá dentro do município mesmo a gente consegue dar um parecer e o direcionamento para os recursos humanos resolver o problema. Então, essas demandas de alguns ex-servidores, inclusive, que a senhora disse que tem muitos, né? Alguns, inclusive, fazem cobrança sobre pagamento de rescisões. Como é que está isso? Já foi paga? Tem um agendamento? Como é que está sendo esse processo? As rescisões dali do período da saída da prefeita interina e o retorno do prefeito, que foi no mês de outubro, elas não foram pagas pela gestão passada e não foram empenhadas. As rescisões do final do ano, devido ao pagamento de algumas diferenças salariais, elas também foram comprometidas porque privilegiaram essas diferenças salariais de poucos servidores em detrimento dos demais. E tudo isso está passando por um processo de auditoria para a gente saber de fato se esse servidor trabalhava, se não trabalhava, e tudo acompanhado pelo Ministério Público. Então eu penso que aí nos próximos dias a gente vai ter uma posição mais concreta, porque tudo está sendo analisado, toda a documentação dos últimos 90 dias de gestão. Certo. Para a última pergunta aqui para a senhora, né? Qual que é um projeto que a senhora acha que o executivo ou que deveria ser criado aqui na cidade de Lusiânia, que a senhora acha que tem que ser feito, uma coisa que a senhora talvez imagine como uma coisa que vai ficar para posteridade aqui na cidade de Lusiânia? Tem algo específico que a senhora gostaria de ver acontecendo no município? E aí, como procuradora, a senhora talvez possa atuar para que isso seja uma realidade? São vários, né, aqui. Mas eu, assim, até como mulher, eu me vejo até na obrigação de ajudar no que for possível para a construção do Centro de Especialidades de Medicina e Atendimento à Mulher, né. Aqui em Lusiânia a gente sabe a situação que não é realizado parto no município, principalmente agora nesse momento de parto na rede pública, né, principalmente nesse momento de pandemia em que praticamente todos os leitos do município estão voltados aos pacientes com Covid, mas é um sonho que eu já presencio, colaboro na tentativa do prefeito aí de angariar recursos, localização e tudo mais para que seja realizado. E eu sou muito assim, otimista nesse sentido. Acredito sim que nós entregaremos uma gestão com a Lusiânia
mais desenvolvida, no caminho aí de evolução, né? Andar, caminhar para essa evolução, e também com a inauguração do nosso Hospital de Especialidade de Atendimento à Mulher. Nós conversamos com a Procuradora-Geral do município de Lusiânia, a doutora Thaís Moraes. A gente quer agradecer a sua participação, também a participação dos ouvintes, sua audiência. Esse programa depois ficará disponível em podcast, que você pode acessar no Spotify da Rede Lusiânia e também aqui da Lusiânia FM. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um bate-papo assim, de vários temas, né? Assim como eu trabalho na Procuradoria, né? Multidisciplinar. Mas eu não posso deixar de agradecer e também mandar um abraço especial para todos os servidores da Procuradoria-Geral do município, toda a assessoria, o qual faço no nome dos nossos procuradores, doutora Carla, doutora Yasmin, doutora Sueli, doutora Tatiele, doutor Luan e doutora Yasmin, e também do Mário Henrique, nosso diretor do PROCON. E dizer que nós estamos lá à disposição de toda a população de Lusiânia para ajudar, colaborar e assessorar em todos os sentidos em que for possível, que for da nossa alçada. Nós colocamos a nossa vida, na realidade, agora nesse início de gestão, à disposição para, de fato, fazer e colaborar no que for possível para o desenvolvimento desse município. Então, contem com esta Procuradoria, contem com esses procuradores, e o nosso sentimento é de total gratidão e otimismo pelos próximos anos aqui em Lusiânia. Esse é o programa Lusiânia em Foco, aqui na Lusiânia FM 98.1. Chegamos ao final de mais um programa e queremos agradecer novamente sua audiência, dizer para todos vocês que tenham todos um excelente sábado, um bom fim de semana, se cuidem, usem máscara, evitem o contato social, né, com muitas pessoas, isso não é bom, para que a gente possa passar por esse período tão difícil dessa pandemia. Até a próxima oportunidade. Boa tarde para todos os ouvintes da Lusiânia FM. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação: Arley Cruz.